Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravatura, né? Mas o que é a abolição da escravatura, professora? Olha só, pessoal, antes da gente chegar na escravidão, na abolição da escravatura, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da chegada dos negros, que a gente sempre vem falando, né? Como eu sempre disse a vocês, né, sempre digo a vocês, uma atividade vai ligando a outra, a gente vai sempre repetindo, sempre frisando novamente, né, o que já foi aprendido, tá? Com a chegada dos negros, depois da chegada dos negros africanos, né, da África, aqueles que vinham em navios negreiros, né, aqueles navios enormes, chamados navios negreiros, que transportavam os negros africanos, né, da África até aqui, tá? Lembrando que os negros eles vinham totalmente largados naqueles navios, né? Vinham dormindo em porões, todos amontoados, muitos adoeciam, muitos morriam, eram atirados ao mar, né? Muitos não conseguiam chegar até o Brasil, né? Nesse meio tempo, né? A viagem cansativa, a viagem longa, né, de mais de um mês de viagem, né, dias e mais dias, 45 dias por aí de viagens da África até aqui. Então demorava-se muito para chegar aqui no Brasil e muitos deles não aguentavam e no meio do caminho até morriam, ficavam doentes, né, pelos bichos, né, ratos, baratas, tudo que viviam nos porões lá com eles, né, e eles terminavam adoecendo, né. Só que muitos chegavam, quando chegavam eram distribuídos lá na alfândega, né, tipo como fosse uma feira livre, já eram vendidos ali mesmo, né, ali mesmo, tá? Então, olha só, não vou dizer que eles passavam fome no navio, porque eles tinham que chegar aqui saudáveis, robustos, para quê? Para serem vendidos. Quanto mais saudável o negro era, mais valioso ele era para o seu dono, né? Para quem fosse vendê-lo, né? Então, olha só. Só que isso aí foi passando o tempo, essa escravidão durou mais de 300 anos no Brasil, tá? De 388 anos a 400 anos, essa escravidão durou no Brasil, tá bom? E assim, nesse meio tempo, teve a independência de 7 de setembro, né, com Dom Pedro I. Depois Dom Pedro I teve seus filhos, teve o Dom Pedro II. Dom Pedro II teve suas filhas, né, teve a Isabel, tá? É aí que eu quero chegar, na Isabel. Quem foi Isabel? Isabel, gente, ela tornou-se uma princesa. Ela era indignada com os maus tratos que os negros sofriam, né? Ela queria mudar um pouco esse quadro, né? Então, olha só, ela era a princesa. Então, a Isabel é filha de Dom Pedro II, tá? Neta de Dom Pedro I. Aí eu vou repetindo isso aí a vocês, tá? A princesa Isabel, ela nasceu em 1846, tá? Ela nasceu lá no Rio de Janeiro. Ela era filha do imperador Dom Pedro II e neta do imperador Dom Pedro I, tá? Foi declarada princesa do Brasil com 4 anos de idade, tá? Isabel tinha sua irmã caçula, Leopoldina, que era sua grande companheira de aventuras. A princesa cresceu e com ela grande interesse em estudar e saber mais, mostrava grande interesse em aprender e passava horas estudando literatura, mitologia, matemática e até botânica ela estudava, tá? Só que assim, Isabel foi crescendo, foi vendo os maus tratos, como os negros viviam, e assim, ela era uma princesa e ela não concordava com aquilo, e ela queria mudar aquilo, né? Só que aí foram criando leis, tá? Leis. Pensem aí comigo, os negros escravizados há anos e anos. E assim, não tinham privilégios nenhum, eram maltratados, viviam como escravos mesmo, eram escravos maltratados mesmo, né? E aí foram criando leis para tentar amenizar o sofrimento desses negros. Mas pense aqui comigo, criou-se a lei do ventre livre, tá? Essa lei do ventre livre entrou em vigor em 28 de setembro de 1871. Lei do ventre livre, tá bom? Ela é conhecida como uma das leis abolicionistas, né? Aprovada no Brasil a partir de 1850. A lei propôs uma reforma da escravidão no Brasil. O que diz essa lei? A lei do ventre livre. Os filhos das mães escravizadas, nascidas a partir dessa data, seriam libertos, não seriam mais escravos. Agora pensem comigo, crianças. As mães, os pais sempre escravos. Os negros não tinham chance, não tinham vez no Brasil.
todos os negros sofriam preconceitos, eram considerados escravos, certo? Aí nasce um filho de uma escrava negro. Qual é o privilégio que ele vai ter? Tinha muita diferença. Os negros não podiam estudar em escolas onde os brancos frequentavam, entendeu? Tinha muito esse preconceito, muito esse racismo que até hoje vem se estendendo em alguns lugares, né? Existem muitas mudanças, sim, muitas manifestações, muitas militâncias, porém ainda existe muito preconceito em alguns lugares, né? E assim, nessa época, os negros não podiam estudar, não poderiam trabalhar se não fossem escravos. Só poderiam ser escravos. Aí nasce o filho de uma escrava, que futuro ele teria? Se ele não poderia frequentar a escola como as outras crianças. Pensa. E vivia sempre ajudando a mãe. Então ele continuaria sendo escravo, porém liberto, né? Essa liberdade aí. Que eles tentaram ir amenizando, mas meio que não funcionava muito, se a gente parar para pensar, né? Aí depois veio a lei dos sexagenários. Sexagenários. Essa lei também conhecida como a lei Saraiva-Cotegipe, tá? Ela concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Agora pense aqui comigo de novo. Um escravo com mais de 60 anos de idade. Os escravos, a gente já conversou bastante sobre isso, os escravos, eles morriam cedo. Muitos deles não chegavam a 30 anos, né? Porque eles eram muito maltratados pelos seus senhores. Eles faziam um trabalho pesado, pesado, pesado. Eles apanhavam, iam pro tronco, entendeu? Muitos deles não aguentavam e tiravam a própria vida, porque não viam perspectiva futuras, achavam que não iam sair daquilo. Ia ser escravo a vida toda. Nunca, nunca, nunca eles imaginaram que poderiam ser libertos um dia, né? E aí, tá. Qual escravo chegava aos 60 anos? Chegava sim, mas era muito difícil, os escravos homens principalmente, né? Que eles faziam um trabalho mais pesado. Dificilmente eles chegavam aos 60 anos. Aí como eles me lançam uma lei, que essa lei de sexagenários, que os escravos com mais de 60 anos teriam a liberdade. Como assim? Se muitos deles não chegavam a 30 anos, morriam muito cedo. Né? Então era uma lei também meio infundada, né? Lei meio camuflada para tentar apaziguar e para tentar camuflar um pouco tudo que havia de errado naquela época, né? Só que a Isabel, ela falava várias línguas, como latim, inglês e alemão. Ela ainda prestou juramento como herdeira no trono. E em 1876, Dom Pedro II, seu pai, viajou para os Estados Unidos. Isabel assumiu o trono como a princesa do Brasil por um período, tá? Nessa época, pessoal, vivíamos na escravidão, um período de muita tristeza, tá? Onde os negros trabalhavam como escravos, forçados a trabalhos duros em grandes fazendas, sem ganhar nada em troca, como eu sempre falei para vocês, tá? Isabel não aguentava mais essa desigualdade e essas leis que praticamente de nada adiantavam, né? Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, né? Então ela queria fazer algo para mudar, tá? E foi feito. Foi no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Aí veio a Lei Áurea. Será que resolveu? Lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, não resolveu muita coisa. Vamos ver o que se trata a Lei Áurea, tá? A princesa Isabel, depois que ela assinou essa Lei Áurea, ela passou a ser chamada de Redentora, a protetora dos escravos, né? A lei ganhou esse nome por quê? Para simbolizar a época da exploração de ouro no Brasil, tá? Essa Lei Áurea é a lei que deu, né, a liberdade aos escravos, tá? Lei Áurea, então, é a lei da libertação dos escravos, tá? Assinada pela princesa Isabel, tá bom? Com essa lei, a princesa Isabel libertou os escravos do Brasil, tá? Todos os escravos ficaram livres, tá? Livres com seus direitos de ir e vir. Porém, fica aqui mais uma pergunta. Pessoal, os escravos, eles sempre trabalharam de escravos. O que mais eles sabiam fazer? O que mais eles poderiam fazer? Qual era a serventia deles? Quem abriria as portas da sua empresinha, da sua indústria, do seu comércio, para empregar os escravos? Para empregar, sim,
Se fosse de graça, mas quem queria pagar para o negro trabalhar? Hã? As coisas começaram a mudar, né? Aí começaram a mudar, tá? Então, pessoal, é assim, reflexão, né? Vamos pensar. E depois disso, o que os escravos fizeram? Constituíram seus lares, conseguiram novos empregos, né? Como foi isso, né? É assim, eles tinham muita experiência, eles trabalhavam duro, né? Então o trabalho nunca foi problema para essas pessoas, não é verdade? Né? Então vamos pensar um pouco hoje em dia, menos preconceito, né, pessoal? Menos racismo, né? Somos todos iguais, hoje não existe escravidão, né? Não tem que haver preconceito, racismo contra os negros, contra quaisquer pessoas, né? Não pode haver isso, né? Tem que haver amor de todos os lados, né? Amor de todas as partes, brancos, negros, somos todos iguais, todos irmãos, todos juntos. Certo, pessoal? Só que eu vou deixar uma curiosidade aí que eu quero que vocês pesquisem pra mim, tá? Vou perguntar na hora do chat, em sala de aula também, galerinha. Olha só, Isabel, será que o nome dela era só esse? Tô achando que o nome dessa princesa era bem compridinho, hein, pessoal? Será? Rafaela, Gabriela, Micaela. Eu quero que vocês pesquisem aí pra mim qual era o nome verdadeiro da princesa Isabel. Certo, galerinha? Pesquisem e anotem aí pra mim, certo? Vocês vão se surpreender com o nomezinho da princesa Isabel, tá bom? Beijinhos e boa aula.